Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra a respeito de ser governados pela paz, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, no verso número 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido, e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vou repetir para você: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau! Um dos atributos de Jesus é o governante da paz. É aquele que governa e traz uma paz. Quando Cristo governa, paz é um sinal. É um sinal de que a paz está reinando. A paz, ela reina em nossos corações e ela nos capacita a viver o melhor de Deus. Aí vem a pergunta: se Cristo governa, por que eu tenho lutas e guerras? Se Cristo governa, por que eu passo dificuldades? João 14, 27, Evangelho de João 14, 27, a palavra do Senhor diz assim: eu deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações e não tenham medo. Eu deixo a minha paz eu vos dou. Eu não dou como a paz do mundo, como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Por que o Senhor Jesus está dizendo isso? Porque a paz do mundo, ela está condicionada às circunstâncias. A paz do mundo, ela está condicionada a eu não ter mais problema. A paz de Cristo não, ela não está condicionada às circunstâncias. A paz de Cristo é uma verdade em que me apoio. A paz de Cristo é um calçado que me permite marchar da guerra, ou marchar na guerra, melhor dizendo, Marchar com segurança, marchar com firmeza, marchar com liberdade. Essa paz de Cristo não é a ausência de problema, é a paz no meio dos problemas. A promessa de Isaías, quando Isaías declara, é que o menino nasceu, um filho foi dado e o governo estava sobre os seus ombros, falando de Jesus, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte ou Deus Poderoso, Pai da Eternidade ou Pai Eterno, tradução, e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Essa paz nos faz marchar com segurança, essa paz nos faz marchar com firmeza, essa paz nos faz marchar com liberdade. Quando Cristo ressuscitado, ele encontra sua tropa amedrontada, a sua palavra para eles é essa, João 20, 19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Observe isso. Ele foi ressuscitado e ele encontrou toda a sua tropa agora, todos os seus discípulos ali, aquele exército que ele preparou durante 3 anos e meio, agora amedrontado, com medo.
de ser perseguido, com medo de ir à morte. E Jesus libera uma palavra para eles. Ele se coloca no meio deles. Jesus diz: paz seja com vocês. Observe o que Cristo ensina aos seus discípulos. Jesus, em Lucas 10:5, ele vai dizer assim: vocês, quando entrarem numa casa, vocês precisam dizer primeiro: paz a esta casa. Uma saudação que expressa tudo de melhor para esta casa. O problema é que muitas vezes nós falamos muito: olha, fique na paz, que Deus te dê paz. Mas muitas vezes, irmãos, a paz que nós olhamos, que nós pensamos, é essa paz que o mundo dá. Não é essa paz. A paz que nós liberamos precisa ser essa paz de espírito, essa paz que Cristo tem para mim e para você. Estamos declarando um shalom, a paz. Paz é o equilíbrio interior. A paz de Deus, quando nós temos a paz de Deus, ela nos dá um equilíbrio interior. A paz de Deus é a saúde para a nossa alma. A paz de Deus é a prosperidade integral de Deus para nossas vidas. Não é o quanto eu tenho na conta bancária, mas é o quanto eu tenho Cristo em minha vida. A paz de Deus é a segurança de que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A paz de Deus é a certeza daquilo que Paulo diz aos Efésios, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20, Filipenses 4:6, Jesus fala assim: não ande ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça apresentam os seus pedidos a Deus. Aí no 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. A paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Certa vez, os discípulos, eles entram num barco e Jesus diz: olha, nós vamos para o outro lado da margem. Lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E a Bíblia diz que eles deixaram a multidão, entraram no barco e foram. Os outros barcos estavam acompanhando. E levantou de repente um forte temporal, a tempestade, as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que a água foi enchendo ali agora o barco, e Jesus estava na popa, dormindo, descansando, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, não te importa que nós morramos, não te importa que nós perecemos? Ele se levantou, repreendeu o mar, o vento e disse: aquieta-te, acalma. E vendo-se aqueles discípulos, o mar se aquietar, e fez uma bonança, uma completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Ainda vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava ensinando algo para eles. No meio da tempestade, você precisa ter paz e convicção de um destino. Se o Senhor falou que vai fazer, mesmo que a tempestade venha, mesmo que as lutas venham, eu preciso ter paz e convicção de destino. Outra coisa que eu aprendo aqui: a paz não é passiva, ela é ativa na situação. O vento está contrário, mas eu preciso ter essa paz ativa.
Eu só não posso ter paz quando tudo está bem. Eu preciso ter paz mesmo quando as circunstâncias estejam contrárias. Deus nos chama a ter paz. A paz, ela combina com a fé. A paz, ela combina com a fé. Eu tenho paz, por isso eu creio. Eu tenho paz, por isso eu sei que o meu Deus, Ele é poderoso para fazer. Onde Ele está, onde Cristo, onde Ele está, a paz reina. Onde Cristo está, a paz reina. A promessa é que Ele estaria conosco todos os dias. Mateus 28, lá no final do Evangelho de Mateus, ele fala assim: olha, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A paz de Cristo, onde ela está, onde Cristo está, a paz reina. A paz reina. E ela precisa reinar em nossas vidas. Que essa paz reine em seu coração nessa sexta-feira, que essa paz reine em seu coração nesse final de semana, que você usufrua do melhor, da plenitude de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre os propósitos que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Nesta manhã eu quero compartilhar uma palavra a respeito de ser governados pela paz. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, no verso número 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido, e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Vou repetir para você: porque um menino nos nasceu e um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Uau! Um dos atributos de Jesus é o governante da paz. É aquele que governa e traz uma paz. Quando Cristo governa, paz é um sinal. É um sinal de que a paz está reinando. A paz, ela reina em nossos corações e ela nos capacita a viver o melhor de Deus. Aí vem a pergunta: se Cristo governa, por que eu tenho lutas e guerras? Se Cristo governa, por que eu passo dificuldades? João 14, 27, Evangelho de João 14, 27, a palavra do Senhor diz assim: eu deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, eu não dou como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações e não tenham medo. Eu deixo a minha paz eu vos dou. Eu não dou como a paz do mundo, como o mundo dá. Não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. Por que o Senhor Jesus está dizendo isso? Porque a paz do mundo, ela está condicionada às circunstâncias. A paz do mundo, ela está condicionada a eu não ter mais problema. A paz de Cristo não, ela não está condicionada às circunstâncias. A paz de Cristo é uma verdade em que me apoio. A paz de Cristo é um calçado que me permite marchar da guerra, ou marchar na guerra, melhor dizendo, marchar com segurança, marchar com firmeza,
Marchar com liberdade, essa paz de Cristo, não é a ausência de problema, é a paz no meio dos problemas. A promessa de Isaías, quando Isaías declara, é que o menino nasceu, um filho foi dado e o governo estava sobre os seus ombros, falando de Jesus, e ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus forte ou Deus poderoso, Pai da eternidade ou Pai eterno, tradução, e príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Essa paz nos faz marchar com segurança, essa paz nos faz marchar com firmeza, essa paz nos faz marchar com liberdade. Quando Cristo, ressuscitado, ele encontra sua tropa amedrontada, a sua palavra para eles é essa, João 20:19. Ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus se pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. Observe isso. Ele foi ressuscitado e ele encontrou toda a sua tropa agora, todos os seus discípulos ali, aquele exército que ele preparou durante 3 anos e meio, agora amedrontado, com medo de ser perseguido, com medo de ir à morte. E Jesus libera uma palavra para eles. Ele se coloca no meio deles. Jesus diz: paz seja com vocês. Observe o que Cristo ensina aos seus discípulos. Jesus, em Lucas 10:5, ele vai dizer assim: vocês, quando entrarem numa casa, vocês precisam dizer primeiro: paz a esta casa. Uma saudação que expressa tudo de melhor para essa casa. O problema é que muitas vezes nós falamos muito: olha, fique na paz, que Deus te dê paz. Mas muitas vezes, irmãos, a paz que nós olhamos, que nós pensamos, é essa paz que o mundo dá. Não é essa paz. A paz que nós liberamos precisa ser essa paz de espírito, essa paz que Cristo tem para mim e para você. Estamos declarando um shalom, a paz. Paz é o equilíbrio interior. A paz de Deus, quando nós temos a paz de Deus, ela nos dá um equilíbrio interior. A paz de Deus é a saúde para a nossa alma. A paz de Deus é a prosperidade integral de Deus para nossas vidas. Não é o quanto eu tenho na conta bancária, mas é o quanto eu tenho Cristo em minha vida. A paz de Deus é a segurança de que o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. A paz de Deus é a certeza daquilo que Paulo diz aos Efésios, que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3:20, Filipenses 4:6, Jesus fala assim: não ande ansiosos por coisa alguma. A palavra de Deus diz: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica e com ações de graça apresentam os seus pedidos a Deus. Aí no 7 ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o seu coração e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus, ela excede todo entendimento. A paz de Deus, ela excede todo o nosso entendimento. Certa vez, os discípulos, eles entram num barco e Jesus diz: olha, nós vamos para o outro lado da margem. Lá em Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. E a Bíblia diz que eles deixaram a multidão, entraram no barco e foram. Os outros barcos estavam acompanhando.
E levantou de repente um forte temporal, a tempestade, as ondas se lançaram sobre o barco, de forma que a água foi enchendo ali agora o barco e Jesus estava na popa, dormindo, descansando, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, mestre, não te importa que nós morramos, não te importa que nós perecemos? Ele se levantou, repreendeu o mar, o vento e disse: aquieta-te, acalma. E vendo-se aqueles discípulos, o mar se aquietar, e fez uma bonança, uma completa bonança. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Ainda vocês não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntaram uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus estava ensinando algo para eles. No meio da tempestade, você precisa ter paz e convicção.